Fala galera, hoje a gente está aqui para apresentar para vocês o novo quadro do Mod Mídia, onde a gente vai apresentar um filme por vez e alguns vamos dar dica para o Enem. O nome do quadro é Filmes na Parede. Vamos apresentar um por um os filmes que estão colados na nossa parede. O filme que a gente vai falar hoje é um filme que inclusive está com cartaz atrás de mim, um filme que estourou quando foi lançado, que tem uma atriz perfeita, que é a Fernanda Torres, interpretando a personagem principal. Acho que vocês já sabem, né? Ainda Estou Aqui. Um filme que explodiu quando lançou, foi muito aclamado pelo público e um filme com uma história real. Ainda Estou Aqui, baseado no livro Ainda Estou Aqui, um livro autobiográfico escrito por Marcelo Rubens Paiva, filho de Eunice, a protagonista do filme, conta a história do desaparecimento do pai de Marcelo, que foi levado no período da ditadura militar pelo regime, sendo oprimido, já que ele participava de coisas contra aquele regime e por isso o regime resolveu calar ele. O filme é baseado na história real do desaparecimento do ex-deputado Rubens Paiva, que foi levado pelo regime da ditadura militar da época em 1971. Nesse dia, em janeiro, no Rio de Janeiro, ele foi levado pelo regime com desculpa de que ele tinha que prestar esclarecimentos ao governo. Uma mentira. Também teve a versão da história que diz que ele teria fugido, o que também não aconteceu. Na realidade, Marcelo foi levado pelo regime e anos depois foi dado como realmente morto e torturado pela ditadura, já que ele não entregou todas as pessoas envolvidas nas rebeliões contra aquele regime. E nisso, a esposa dele, Eunice, teve que criar os 5 filhos sozinha. Ela também se formou em Direito e continuou nessa área, lutando por justiça pelo seu marido, até não poder mais. E anos depois ela teve a notícia de que realmente ele foi confirmado que foi morto por tortura na ditadura militar. E o corpo nunca foi devolvido à família. O livro foi escrito por Marcelo Rubens Paiva, o livro que inspirou o filme. Ele conta a história da mãe e o título do filme, inclusive, uma curiosidade, é que foi dito pela própria Eunice, na velhice, quando ela já estava com Alzheimer. Inclusive foi nessa época que ela recebeu a notícia de que o marido tinha sido realmente confirmado como uma das pessoas mortas pela ditadura. Eunice, mesmo com Alzheimer, ainda falava, ainda estou aqui. E foi assim que o filho dela teve a ideia de escrever o livro, e o título do livro foi esse. Agora que eu contei um pouco da história do filme para vocês, eu vou aconselhar vocês e dizer como vocês podem usar essa história do filme, o filme em si, no repertório Enem de vocês, já que muitos dos temas do Enem envolvem lutar pelos direitos humanos, os direitos de liberdade de expressão, e também repressão do governo. Qualquer tema que fale sobre isso, você pode usar esse filme como repertório, já que ele fala de luta pelos direitos à liberdade. A liberdade que o ser humano não teve na época. A liberdade que você não tinha de se expressar. Eunice Paiva, assim como muitas mulheres no nosso país, representa a luta não só da mulher, mas dos cidadãos por justiça e pelos seus direitos. Assim como ela é uma mulher que inspira muito, que inspirou muito, não só as mulheres, mas também cidadãos do nosso país que lutam por justiça e pela sua liberdade. Você também tem que se inspirar nela, para o seu repertório, para escrever sua redação e falar sobre a verdade histórica que muitas vezes é negada pelo governo, a verdade para a população, que a gente muitas vezes não sabe porque não é entregue, o direito pela liberdade de expressão. Agora que eu contei um pouco do filme para vocês, dei dicas de se você pode usar ele no seu Enem, vai assistir se você ainda não assistiu, porque é um filme muito bom. A Fernanda Torres está entregando tudo. Inclusive, a Fernanda Torres e a Fernanda Montenegro que interpretam a Eunice no filme. Se você quer saber um pouco mais sobre o filme e sentir a emoção que ele passa, vai lá assistir. Se você já assistiu, comenta aí embaixo. Segue a gente nas redes sociais, no Instagram e no YouTube. E ative as notificações para ver o próximo vídeo. Tchau! Mas que coisa depressiva.